Bom, então, na quarta-feira, Hugo Motta fez aquele discurso completamente irreal, cheio de mentiras, assim, uma negação absoluta da realidade, e na sexta-feira, né, ele foi confrontado pela mãe de um dos exilados políticos do 8 de janeiro, foi durante um evento do Partido Republicanos em Brasília. Tereza Vale é mãe de João Lucas Gifone, então ela protestou contra a afirmação do Motta de que o Brasil não tem mais exilados políticos. Um momento para a senhora falar, se a senhora puder compreender, darmos continuidade nessa solenidade de abertura. E daqui a pouquinho nós temos um momento com todas as mulheres. Solicitamos a compreensão da senhora, por gentileza. Esse é o segundo encontro nacional Mulheres Republicanas. O presidente falou que não existia exilado político. E aqui veio ao palco falar que é a favor das mulheres, das mães, que esse partido é a favor das mães, da gente, das mulheres, que estão querendo me barrar. Meu filho ficou 7 meses inocente, nunca capunda. É um jovem psicólogo infantil, maravilhoso. Como que pode? É uma incoerência. Eu vim testemunhar a mentira de Hugo Motta. Inocente. Olha aqui, sabe por que ele foi preso? Porque estava rezando. A arma dele foi a Bíblia e o texto. Essa foi a arma. Ô Lud, e como disse Constantino, antes de fazer o discurso elogiando o Hugo Motta, o Marcos Pereira, presidente republicano, dizendo que as pessoas não podem atacá-los como estão atacando, a Damares Alves foi acolher esta mãe que tem um filho exilado político para depois fazer um discurso também patético. Então, bom, acho que Constantino e Ludmila estão aqui representando todos estes que para o Hugo Motta não existem, né, Ludmila? Então, Lacombe, e o Hugo Motta, eu não sei se ele percebeu, ou se ele fingiu que não percebeu, que ele entrou em contradição publicamente. Porque dias atrás, ele deu uma declaração que fez todo mundo aplaudir, falou, olha, o Hugo Motta, ele falou que o que aquelas pessoas fizeram não foi golpe, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas foi alguma coisa nesse sentido, de que, né, foi uma arruaça, de que não aconteceu um golpe de Estado, de que estava havendo um exagero, e por conta dessas palavras dele, muita gente, inclusive da direita, o aplaudiu. Pois bem, Hugo Motta, se não houve golpe, se você mesmo já deu uma declaração pública no sentido de que não houve golpe, de que não foi nada disso, como que você agora diz que não há presos políticos se essas mesmas pessoas estão sendo presas e condenadas por golpe? Aquilo que você mesmo disse que não foi. Como compatibilizar essas duas declarações antagônicas? Ou você diz que não foi golpe e reconhece, portanto, que essas pessoas são presas políticas, porque estão sendo presas por algo que você mesmo já reconheceu que não aconteceu, ou você diz que foi golpe, e essas pessoas então estariam presas de forma justa. Não tem como compatibilizar essas duas declarações dadas pelo Hugo Motta em um curtíssimo período de tempo. Então, o que a gente percebe? Que após o jantarzinho do demônio, que aconteceu lá na casa do Alexandre de Moraes, em Brasília, o Hugo Motta voltou com outro discursinho. O que será que ele ouviu lá? Que tipo de ameaça ele pode ter ouvido nesse jantarzinho? Sabemos que o Hugo Motta, agora ele foi delatado por uma testemunha, dizendo que ele teria recebido cobrado e recebido, não sei, um valor relacionado a uma emenda Pix, teria recebido um valor por fora, né, um valor de propina. Ele foi delatado, então, por essa testemunha. Será que ele mudou de ideia porque ele tem foro privilegiado no STF? Será que ele sofreu algum tipo de ameaça e por isso ele mudou o discurso? Você veja que ele mudou o discurso depois do jantarzinho do demônio. Então, fica aí a dúvida, né? É apenas uma especulação que eu estou fazendo aqui.
do motivo pelo qual ele mudou tão radicalmente o seu discurso e sem nem sequer se envergonhar da incompatibilidade total entre o primeiro discurso e o segundo. Ana. Eu só queria mencionar exatamente isso que a Lud disse, né? Eu fui até o Twitter, até o X, e fiz exatamente esse tweet. Lud, pode colocar na tela, Franco, por favor. Ele disse, né? Não tivemos vozes caladas à força, não temos presos nem exilados políticos no Brasil. E eu tuitei exatamente isso, Ludmila. Temos uma juíza, jornalistas, né, meus queridos jornalistas, amigos, Paulo, Lacombe, Consta, Alan, e agora nós temos um deputado, todos exilados no exterior. Agora, eu repito, esperar o quê de um deputado que votou a favor da manutenção da prisão ilegal do Daniel Silveira? E aí, deputado Hugo Mota, durma com a frase, né, da mãe, ali naquele evento: eu vim testemunhar a mentira que é Hugo Mota. Tá aí, o tempo ele realmente é implacável, fatos são coisas teimosas e é o que o Consta disse, né? Mais um santo com os pés de barro. Tá aí. E foi emocionante a reação da mãe deste rapaz que tá exilado, né? Quem não se comove com a dor de uma mãe pela injustiça sofrida por um filho? É impossível. A gente estava ao vivo na timeline quando surgiu este vídeo desta mãe e foi algo inacreditável. Bom, e no plenário da Câmara... Só um detalhe, Lacombe, eles alegam que exilado à força, né? Como se o Chico Buarque tivesse sido enxotado do Brasil durante o regime militar. Né? Ele foi voluntariamente como exilado para a Europa porque a coisa estava ficando esquisita aqui. Agora, ninguém vai dizer que não é por isso que não era um regime autoritário. Né? Então, de novo, é uma cara de pau tremenda desse pessoal. O próprio caso do Alan dos Santos, o Alexandre de Moraes colocar o nome dele, querer colocar o nome dele na Interpol. Se você pega o pedido do Alexandre de Moraes, eu puxei aqui, o deputado Hugo Mota, só para o senhor lembrar, acho que o senhor não lembra, o que o Alexandre de Moraes queria com o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, que passou tanta necessidade, que foi chamado, né, blogueiro para cá, blogueiro para lá, uma filha com necessidades especiais no Brasil, como traz a menina para o exterior. 3 anos que ele não viu a menina, 3 anos que ele não viu a filha. E aí o departamento americano mandou a seguinte nota para o STF, pedindo para especificar quais foram as medidas tomadas pelo Alan dos Santos para ocultar ou dissimular a natureza, localização, disposição, origem, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de um crime, dizendo assim: a gente não sabe que crime o Alan dos Santos cometeu. Governo Biden, exatamente, consta. Qual a natureza do crime e como Alan dos Santos sabia que os bens, direitos ou valores eram produtos desse crime que o Alexandre de Moraes disse que ele cometeu, e quais ações específicas foram realizadas pelo jornalista para promover, constituir, financiar, participar de forma direta ou por meio de um intermediário de uma organização criminosa. E aí a cereja do documento do governo americano, ainda sob Biden. Qual a definição legal, Hugo Mota, do Alexandre de Moraes? Qual a definição legal aplicável de organização criminosa e como a organização de Alan dos Santos atende a essa definição? Deputado, o senhor vai ter que pedir muita desculpa, porque sem falar dos exilados da Argentina, gente. Os exilados da Argentina, então... Então, deputados, agora na viagem para o Japão, né, que o senhor vai promover o Brasil, não esqueça de promover isso aqui também e mostrar a insegurança jurídica no Brasil. O senhor é uma vergonha para a Câmara dos Deputados,
é um covarde. Eu também entrei nessa linha aí da Ludmilla, do Constantino, do Lacombe, porque se você vê o que aconteceu essa semana como mais um capítulo nefasto de uma covardia absurda, você não ter uma espinha dorsal ereta para pelo menos dizer isso aqui está errado, 14 anos de prisão, temos exilado sim, precisamos, porque ele deu entrevista dizendo, e olha que eu nem ia falar de Hugo Mota, ele deu uma entrevista dizendo, não, precisamos falar sobre anistia, pacificar o Brasil. Por quê? Porque parte da direita criticou o nome dele, sim, como um possível presidente da Câmara. Criticou, sim, porque ele votou a favor da manutenção da prisão do Daniel Silveira, que todos nós sabemos que foi uma prisão ilegal. Então, senhor deputado, olha, aquele discursinho de proteger a Constituição, mas não durou o quê? Nem um mês, né? Quando foi a eleição? Não durou o quê? Um mês e meio? Fevereiro, 1º de fevereiro foi. Não, e sobre o Alan dos Santos, a gente não pode esquecer que o Brasil prendeu um espião russo, vocês lembram disso? E foi uma equipe americana lá, FBI e tal, foi uma equipe americana para negociar a extradição desse espião russo aqui para os Estados Unidos. E durante a reunião, a turma do PT disse, olha, tudo bem, a gente manda o espião russo para você, desde que você me mande aqui esse jornalista aqui, o Alan dos Santos. Aí os caras, tá bom, mas o que esse rapaz fez? E aí foram lá, mostraram as publicações do Alan, os vídeos do Alan, e a resposta qual foi do representante da equipe americana? São só palavras. E eles insistem e continuam insistindo, e a Interpol fala, não tem nada não, isso aqui não vai estar na lista vermelha, não tem porque estar na lista vermelha. E vai o Hugo Mota e me faz um discurso desse, realmente não dá. Lúcia, você queria falar alguma coisa? Mas rapidamente, desculpa, Claro. Eu quero fazer coro com o Constantino em relação ao editorial do Estadão, porque quando isso aconteceu com o Alan dos Santos, com o Daniel Silveira, uma prisão ilegal, depois de um indulto presidencial, eles não falavam nada. Eles tinham nojo de falar Daniel Silveira foi preso inconstitucionalmente, sem a anuência da Câmara dos Deputados, o indulto é constitucional. Eles não tocavam no assunto. Felipe Martins, eles só foram tocar no assunto depois que nós insistimos terrivelmente nesse assunto, depois que o Felipe Martins, com a brilhante defesa dele, conseguiu comprovar de várias maneiras a inocência dele. Aí começou, falou Felipe Martins aqui, mas até então, Felipe Martins, Daniel Silveira eram nomes bolsonaristas que não dá para falar, sabe? Não dá. E agora vem aí, né, um editorial dizendo, olha, nossa, mas que coisa, né? Ó, bem-vindos, acordaram, mas e agora? Vocês terão coragem de continuar falando e falar Alexandre de Moraes? Não é STF, colocar tudo na conta do STF. Alexandre de Moraes promoveu esse estado de exceção no Brasil. Os cúmplices estão calados. Porque alguns poderiam falar, opa, peraí, vou pedir vistas aqui, não tem a história toda, não, isso aqui não tá errado, mas Alexandre de Moraes é o nome, Rodrigo Pacheco é o nome que deixou isso aí se prolongar até chegar esse monstro com tantos tentáculos que agora como a gente para isso, né? E o Senado continua ali, né? O partido fazendo almocinho com Hugo Mota, com Alcolumbre. Não dá, gente. Tem que trocar o Senado todo, tem que trocar a Câmara. Não dá. Quando um candidato, como o Marcel Van Hatten, decide colocar o nome como presidente da Câmara, a gente tem que apoiar, sim, porque os partidos, sinto muito que os partidos, é melhor aqui, é melhor ali. Nós precisamos de homens de coragem, de espinha ereta, porque só eles enfrentarão de maneira constitucional e republicana esse regime totalitário no Brasil hoje. Tem um superchat aqui. Vão perseguir todos, né? Com qualquer pretexto do mundo, vão perseguir todos que têm alguma coragem.
Tem um superchat aqui que foi, a Ludmila tem que sair daqui a pouquinho, pessoal, terminando o 4x4, todo mundo vai para a TV Injustiça para acompanhar a Ludmila, tá? Então a gente vai ter que liberar a Ludmila daqui a pouquinho, e tem um superchat que eu vou passar para ela, não sei se ela vai ter condições de responder, que é sobre a tal multa de 30 milhões, que sempre acompanha a condenação de todos os perseguidos políticos, presos políticos do 8 de janeiro, mas já que a Ana falou do Marcel Van Hatten, vamos ver então, por favor, o discurso que ele fez, né, cobrando do presidente da Câmara uma retratação e um pedido de desculpas aos brasileiros que hoje são vítimas do que ele chamou, o Marcel Van Hatten, de ditadura do judiciário. A informação do próprio deputado Hugo Motta de que foi mal interpretada, retirada de contexto, foi desastrosa porque, literalmente, a fala revelou um descompasso total com a realidade no Brasil, em que há, sim, exilados políticos, em que há perseguidos políticos, há censura a jornais, há tudo aquilo que ele disse que não ocorreu nos últimos 40 anos mais. E criminosa se é uma fala aliada àquilo que dizem também os ministros do Supremo Tribunal Federal, os representantes do PT e do Lula, quando tentam acusar os outros daquilo que eles próprios são, golpistas, criminosos. O deputado Hugo Motta precisa vir a esta casa e desmentir a sua fala, corrigir a sua fala. Precisa vir a esta tribuna da Câmara dos Deputados reconhecer que errou. Ainda mais porque fez aquela manifestação no dia posterior a ter jantado na casa de Alexandre de Moraes, o maior abusador da República, e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem gente que, infelizmente, né, até aqui no chat de vez em quando, que Marcel Van Hatten não, Partido Novo não, mas o Van Hatten está aí sempre, quase sempre, 95% das vezes do lado certo. Ludmila, antes de me despedir de você, deixa eu te passar então esse superchat, foi um superchat muito generoso, agradeço muito ao Paulo Leal e à Renata, e a pergunta deles é a seguinte, Lud, e sobre a multa de 30 milhões de reais que acompanha a sentença de 14 anos, como fica isso? Recai somente sobre ela, Débora, ou sobre a família? Qual a razoabilidade disso? Tem como explicar isso? Porque é uma multa que ele diz que é para ressarcir o Estado pelos danos causados. No caso da estátua, foi ali um lava-jatozinho, um sabãozinho, uma aguinha, e está inteirinha, bonitinha. Não, deixa eu explicar aí para o espectador do 4x4. Essa multa de 30 milhões não é uma multa aplicada apenas a Débora. É uma multa aplicada para todo mundo que é condenado nesse processo de forma solidária, ou seja, é uma mesma multa de 30 milhões a ser paga por todo mundo que for condenado. Pensa assim, vamos aqui explicar com outras palavras, como se fosse uma vaquinha, em que cada condenado pagasse um bocadinho até completar esses 30 milhões. Claro, sabemos que essas pessoas não vão ter 30 milhões, né? E ainda que cada um pague um pouquinho, um pague 10 mil reais, o outro pague 15 mil, o outro pague 30, não vai chegar a 30 milhões, eles não vão ter essa grana, a não ser que alguém ali seja milionário e pague. Mas essa é uma multa que está inserida na categoria danos morais coletivos. Ou seja, é como se o Brasil, nós brasileiros, todos os brasileiros, fôssemos atacados por esse ato dessas pessoas na Praça dos Três Poderes, e todos nós, brasileiros, estivéssemos aptos a receber uma indenização essa que vai para os cofres públicos, né? Então, não é uma multa de 30 milhões para a Débora, é uma multa coletiva de 30 milhões que engloba todo mundo. Então, essa é a explicação. Claro que isso aí, né, na prática, a galera não vai ter dinheiro para pagar, né? Eles vão rapar o que a pessoa tem no banco e não vai chegar a 30 milhões. Posso Ludmila, fazer uma última pergunta? Diga, Ana. Claro. Rapidinho, a gente tem 2 minutos, vou aproveitar aqui a presença da Ludmila. Eu queria perguntar, Lud, para você, porque
tudo indica, né, que essa turma vai acabar condenando, né? A Débora vai votar com o relator, né? O Dino já votou com o relator. E como é que aplica essa pena? Os 14 anos, tem algum recurso para ela? Ela já cumpriu 2 anos. Qual é o recurso? O que os advogados podem fazer? Porque, meu Deus do céu, não é possível que como é que chama lá? A Elisa, que matou, esquartejou o Matsunaga. marido. Matsunaga teve pena, a pena foi diminuíram a pena dela de 19 para 16, agora ela já está livre porque cumpriu não sei o quê. Como é que fica, Lude, se realmente ficar comprovada essa pena de 14 anos para Débora? Bom, ela já cumpriu aí 2 anos de prisão preventiva. Esse tempo de prisão preventiva, ele é computado no total da pena. Então, ela já cumpriu 2 anos aí. Esse tempo ele vai ser descontado do total da condenação. Você perguntou em relação a recurso, a quem recorrer. Essas pessoas, obviamente, elas foram privadas do devido processo legal, porque elas foram processadas na última instância sem ter foro privilegiado no STF, ou seja, perderam o direito às instâncias recursais. Não tem a quem recorrer. O máximo de recurso que ela pode tentar agora é um recurso para o plenário do STF, já que quem julgou foi a primeira turma, que é só um grupo de magistrados, no caso, Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Dino e Fux. Esses 5 vão julgar. Então, ela pode tentar um recurso para o plenário, mas que nós já sabemos também qual vai ser o resultado. Então, é aquela velha história do Rui Barbosa, não tem a quem recorrer. Você vai recorrer ao plenário, vai perder de novo, e não tem o que fazer, estamos na ditadura. Infelizmente é assim.